dia! Good? A pessoa não sabe falar inglês, não. E aí, ajuda a produção. Good? Good morning! Ai, class, I love you! Vamos lá. Ó, na semana passada nós vimos os movimentos nativistas. Quem lembra dos movimentos nativistas? Então, hoje nós vamos ver os dois últimos movimentos, mas nós tivemos mais movimentos, mas esses são muito importantes, certo? Vamos lá. Revolta de Filipe dos Santos. Foi um movimento nativista, certo? Ocorrido na cidade de Vila Rica, grifem aí, lá em Minas Gerais, em 1720. E como foi liderado por Filipe dos Santos, levou o nome de Revolta de Filipe dos Santos. Professora, vamos ler a causa. Prestem atenção. O governo português, com o objetivo de tirar o maior proveito da exploração do ouro nas minas, estabeleceu que a quinta parte, ou seja, 20% de todo o ouro extraído, pertenceria ao rei de Portugal. Esse imposto ficou conhecido como o quinto. Para garantir a cobrança, foram criadas as casas de fundição, onde o ouro era pesado e quintado, ou seja, tinha a parte separada, pois pertencia à coroa portuguesa. Depois, o ouro era derretido, transformado em barras, marcado com o símbolo da coroa portuguesa e enviado para Portugal. A consequência, algum tempo depois, uma multidão de revoltosos dirigiu-se à casa do governador. Os manifestantes, chefiados por Filipe dos Santos, queriam que o governo mandasse diminuir os impostos e fechasse as casas de fundição. Temeroso, o governo prometeu atender às reivindicações. Por quê? Porque tinha muitos impostos. E então alguns manifestantes, que foram chefiados por Filipe dos Santos, solicitou que diminuísse os impostos e acabasse com as casas de fundição, porque, querendo ou não, era um imposto, era passado 20% do ouro, então para eles era muito, porque imagine, você tem aqui 10 barras de ouro, você tinha que dar 2 barras de ouro. Se você tem 10, você tinha que dar 2 barras de ouro como imposto, então para eles era muito, certo? E aí o governador, como terminou? O governador mandou prender os chefes do movimento, mandou prender Filipe dos Santos. Por quê? Porque ele foi lá com os manifestantes pedir, né, ao governador que mandasse diminuir os impostos. Mas o governador, atendeu, mas depois, né, o governador mandou prender os chefes do movimento e aí as casas desses chefes foram queimadas, certo? Filipe dos Santos foi enforcado em uma praça pública. Então ele foi preso e depois ele foi enforcado, porque ele era um dos chefes do movimento. Depois, seus braços e suas pernas foram amarrados em 4 cavalos que correram em direções diferentes. Os braços e as pernas, cada um em um cavalo. E aí os cavalos correram em direções diferentes. Imagine como foi terrível o massacre dos portugueses com Filipe dos Santos. Então, isso tudo por conta de dinheiro, porque ouro era valioso. Então, como Filipe dos Santos foi um dos manifestantes dali, né, que ele queria que diminuísse os impostos, aconteceu isso com ele. Com ele e com os outros líderes, né? Então, essa revolta de Filipe dos Santos, esse movimento ficou conhecido como Revolta de Filipe dos Santos, certo? Inconfidência Mineira. Por fim, Inconfidência Mineira. Quem nunca ouviu falar em Joaquim José da Silva Xavier, o famoso Tiradentes? Mas, gente, é só uma analogia, né? Vamos lá. Inconfidência Mineira. Qual foi a causa da Inconfidência Mineira, professora? Vamos ler lá, viu? No final do século
18. A quantidade de ouro extraído das minas era cada vez menor. Então, estava diminuindo. O governo português continuava a cobrar altos impostos. Mas como assim? Olha, se estava diminuindo e o governo, olha, imposto. Certo? Provocando grande revolta do povo que não podia pagá-los. Para forçar o povo a pagar os impostos atrasados, o governo criou uma lei que permitia a invasão das moradias e a retirada dos bens que as pessoas possuíam. Sim. Gente, imagine quantos portugueses fizeram nesse Brasil. Desde a invasão ao Brasil, né? Da descoberta, entre aspas, né, que se utiliza esse termo, mas não é adequado, eles vêm praticando, fazendo ações que são praticamente desumanas. Praticamente não, são desumanas. Então as pessoas, eles estavam forçando ao povo a pagar impostos atrasados. E aí ele criou aquela lei, que se não pagasse, tomava a casa, eu invadia a moradia, retirava todos os bens que aquela pessoa tinha. E aí, essa forma de cobrança era chamada de derrame, certo? Nesse clima de insatisfação e revolta, surgiu um movimento em Minas Gerais, em 1789, conhecido como Conjuração Mineira, ou Inconfidência Mineira. Então, o movimento lá em Minas Gerais, que foi essa insatisfação, foi conhecido como Inconfidência Mineira. E qual era o objetivo da Inconfidência Mineira, professora? No livro de vocês tem assim, ó. O objetivo era libertar o Brasil de Portugal, por conta dessas ações do governo de Portugal, né? O governo português. Então, tinha o objetivo de libertar o Brasil e implantar o sistema do governo republicano no país. E aí o movimento foi liderado por ele, Joaquim José da Silva Xavier, o famoso Tiradentes. E quais foram as consequências? Padres, poetas, escritores, mineradores e militares uniram-se para lutar contra a opressão do governo de Portugal. Então toda essa categoria se juntou para lutar contra Portugal. E aí foi. Eles queriam perdoar as pessoas que tinham dívidas com a metrópole, porque antes era invadida, né? Então eles queriam perdoar, criar universidades, acabar com os impostos cobrados na mineração, construir fábricas e proclamar a república. E os planos dos inconfidentes, que foram os padres, os poetas, os escritores, os planos deles foram denunciados por Joaquim Silvério dos Reis, que traiu o movimento. Então Joaquim traiu o movimento e foi denunciar todo o plano dos inconfidentes em troca de perdão de suas dívidas. Imagine, ele traiu em troca do perdão das suas dívidas. Então vamos lá. Quando o governador tomou conhecimento do movimento, mandou prender os inconfidentes, certo? Alguns foram expulsos do Brasil, outros condenados à prisão perpétua. E o líder, que era o famoso Tiradentes, foi condenado e enforcado no dia 21 de abril de 1792, lá no Rio de Janeiro. E aí nós temos algumas curiosidades, que além de cobrar o quinto, né, lá dito na revolta de Filipe dos Santos, a coroa portuguesa cobrava impostos, ou seja, nas entradas, cobrava os dízimos, as passagens, ofícios, a captação, eles cobravam tudo. Então eu vou pedir para vocês responderem a página 55, certo? Agenda a página 55, 56 e 57. Página 55, 56 e 57. E aproveitem a aula, façam a releitura da página 52 a 54 para responder a página 55 a 57.